menstruação. Quando o sangramento, seja numa gravidez, ele se aproximar ou for igual ou até mais, é sinal de atenção. Ou seja, um pouquinho de sangramento não é tão preocupante, mas requer uma avaliação. Um sangramento médio, e o parâmetro é individual. Então, cada mulher tem que saber o que é esse sangramento e se ele representa algum risco ou não. Por exemplo, a fecundação uma vez ocorrendo, o óvulo, até tem uma arte aqui que a gente poderia mostrar, no início da gravidez existe um sangramento normal. O óvulo e o espermatozoide se encontram aqui no ovário e junto esse óvulo, essa arte aqui ela vai mostrando, ele migra até dentro do útero. Para se fixar aqui na parede do útero, ele vai precisar criar umas raízes. Essas raízes vão fazer com que essa parte aqui, que era a menstruação, para se inserir aqui, vai ter que eliminar um pouquinho de sangramento aqui por baixo. Isso é normal, até o 3º mês. Pode dar um pouquinho de cólica, que é a fase de implantação. Mas é só um pouquinho, então? É um pouquinho, é um sinal, dá uma leve cólica, é um sangramento que geralmente ele não desce sangramento vivo, ele desce um sangramento escuro, um sangramento mais roxinho, não é sangramento vivo. Né? Então, nessa situação é totalmente normal. O que não seria normal no 1º trimestre, quando o óvulo tentar passar da trompa para o útero e ele não consegue ficar, ele fica na trompa gerando uma gravidez ectópica. O que significa? Que o feto não consegue passar para chegar até aqui. Pode colocar aqui na tela para a gente, para mostrar o que o doutor está mostrando? Podemos usar essa imagem. Então, aqui, aí, ao invés de migrar, como mostra aqui, ela vai ficar aqui e vai tentar se desenvolver. Só que a trompa não tem esse poder de dilatação para poder comportar uma gravidez. Então, o exame vai dar positivo, vai se fazer uma ultrassom transvaginal e não vai se ver o feto aqui dentro. É uma outra situação de sangramento que tem que levar em alerta que pode ser que o feto, o embrião no caso, não esteja dentro do útero, conhecida também como gravidez ectópica. E o mais frequente de sangramento ao ocorrer no 1º trimestre, que é o que mais preocupa todo casal, é a possibilidade de abortamento. O que ocorre? Vários estudos já mostraram que embriões derivados de abortamentos, eles na verdade são fecundações que não deram certo. Por má formação fetal, o corpo vai lá, ele reconhece como sendo um corpo estranho. Então, para proteger o casal, ele diz assim, olha, o número de cromossomos não é o habitual, são 46 cromossomos. Então ele expele e pode ocorrer o que a gente chama de abortamento espontâneo, o que não significa que seja um problema para o casal, que vai se perpetuar esse problema, pode ser um fato isolado, às vezes ocorre no meio de algumas gestações, às vezes a mulher tem 1, 2 filhos, o 3º ela perde, ou às vezes, por uma sorte, ela perde da primeira vez, mas não significa que ela não possa engravidar. E doutor, além desses fatores internos que o senhor citou, existem fatores externos que podem ocasionar sangramento, que causam também essa preocupação, por exemplo, desde a alimentação ou um esforço? Pode. Existe algo chamado ameaça de aborto. A ameaça de aborto é quando o bebê tem um número de cromossomos correto e a mãe, às vezes por uma atividade diária, uma labuta muito puxada, ela exerce muito esforço físico. Então, qualquer atividade com muito esforço físico poderá levar a um abortamento, principalmente quando essa atividade não era habitual para a mulher desde então. Vamos supor, mudou de emprego e naquele emprego tem que levar algumas caixas, algum peso, fazer carregamento de algum tipo de peso. Tanto que atividade física até o 3º mês na gravidez está contraindicada. Toda e qualquer, nem natação, nem hidroginástica, muito menos pilates, é o período que a mulher deve hibernar. Mesmo pilates, que a gente tem essa ideia de que é mais calmo, tranquilo? Depois do 3º mês, a hidroginástica e a natação e o pilates poderá ser feito acompanhado de um profissional. Mas antes do 3º mês, porque é o período que o embrião está delimitando
a região onde ele está. Então ele precisa de um local harmonioso. Se tiver muito esforço, se tiver medicamentos que você falou, existem medicamentos que são abortivos, o pessoal que está em casa sabe disso, são ilegais, obviamente. Algumas pessoas tentam tomar esses medicamentos na tentativa de ocorrer o abortamento, levando, na verdade, a má formação fetal. Então é um risco muito grande, porque às vezes a pessoa vai tentar fazer um procedimento que se volta contra ela, vai ter uma criança especial. E tem muito, todo e qualquer medicamento, tanto que a gente indica na gravidez, poderá dar sangramento e medicamentos de maneira geral. Uma vez grávida, só se toma medicamento com indicação do obstetra que acompanha a mãe. Importantíssimo isso. E aí você falou também, doutor, sobre riscos para o bebê e para a mãe nessa questão de sangramento. O que pode acontecer para ambos? Passando essa fase do 3º mês, aí do 4º até o 9º mês, existem 2 situações muito frequentes e que nos preocupam um pouco, e a gente tem que ser bem habilidoso. Primeiro, a gestante nos anunciar o que está acontecendo, para a gente poder fazer o diagnóstico e tomar as devidas atitudes, poder se posicionar diante da gravidade do caso. Eu vou pedir a próxima arte, por favor, se o João puder passar. Obrigado, João. Aqui, então, mostra uma gravidez normal, posicionamento. A coluna lombar, a sacra. Aqui nós temos o útero, o bebê. Aqui, como mostra, né, a placenta. A placenta é uma esponja de sangue, tá? E é através dela que o bebê se alimenta. Aqui tem um cordão umbilical. O bebê vai pegar o alimento da mãe através dessa placenta, que vai passar para cá e vai alimentar o bebê. Essa esponja, ela é sanguínea e rica em oxigênio. Algumas vezes há problemas com ela. Na próxima arte, por favor. Vamos ver a próxima imagem. Isso, obrigado. Aqui a placenta normal, como a figura mostra. E aqui é uma situação que, ao invés da placenta ficar no fundo do útero, na região superior, ele está aqui abaixo. Ou seja, imagina uma esponja de cozinha, ela está com água. Se você colocar o dedo sobre ela, vai escorrer líquido, correto? Claro, está apertando. Aqui está apertando, exatamente. Aqui está livre, nessa foto aqui está livre, tá? E nessa arte aqui, a cabecinha do bebê comprime. Isso chama-se placenta prévia. Quais são os sintomas? Não dão cólicas, o sangramento, ele é vivo, é fluido, e só que coloca em risco, porque como o bebê está comprimindo, ele poderá se auto-asfixiar. Por quê? Porque comprimindo a fonte de oxigênio, a mulher vai ter que ficar em repouso nesse caso. Ela vai ter que ficar numa posição em que ele não faça mais essa pressão para baixo. Não faça essa pressão, ela tem que ser internada, feito um acompanhamento com o ultrassom, e é feita uma medicação intramuscular, no bumbum, no caso, para acelerar o amadurecimento pulmonar, para esse bebê poder nascer e não ter que passar por uma incubadora. É uma situação de alto risco, é uma gravidez de alto risco, e tem que ser tudo muito rápido e ficar monitorando também se esse colo do útero não vai se dilatar, porque o indicado nesse caso não se faz o parto normal. Cesariana é a ordem devido a alguns problemas que podem ocorrer com essa situação. Então, nessa, com certeza, a mãe vai ter o parto de cesárea, porque não tem como... Ela é menos grave do que a próxima que vai vir agora, que é algo que nós não temos escolha. O que acontece? Ao invés da placenta, como ela estava antes, estar bem aderida, aqui nessa região, aqui está, na verdade, a placenta. Só que era para estar esse vermelho, aonde está esse laranja e esse marrom, era para estar esse vermelho. Não deveria ter essa deformação aqui. O que aconteceu? Por alguma queda, por alguma situação específica, né, científica até, ocorre um descolamento e se forma um coágulo aqui nessa região, fazendo com que esse hematoma não deixe passar o oxigênio que vem da mãe, não consegue chegar até aqui o cordão umbilical. Então o que acontece? O bebê vai ter um sofrimento fetal. É uma situação que não tem... E quais são os sintomas? Diferente da outra, que não dá cólica, não dá dor, é só o sangramento, aqui esse hematoma, ele dá contrações muito fortes, dores muito fortes, a mulher não suporta, é um verdadeiro trabalho de parto. Não tem como imobilizar um descolamento de placenta. Às vezes, no início
da evolução, lá no terceiro mês, pode ter até um pequeno grau de descolamento. Com o tempo, o corpo reabsorve. Mas nesse período, como o bebê está grande, tudo que ocorre é em grandes proporções. Claro. Então, de imediato, uma vez ocorrendo esse deslocamento da placenta, esse hematoma, ele tem que ser retirado, tem que tirar o bebê, não dá para fazer o amadurecimento do pulmão, como a gente comentou anteriormente, tem que ser uma atitude um pouco mais rápida, mais drástica, rápida, para manter a integridade do bebê e a mãe poder ter o seu feto em bom estado. Mas e aí o bebê vai para a incubadora, é necessário? Aí a gente vai avaliar a situação do bebê, mas assim, o importante é saber que sangramento, e aqui é um sangramento abundante, não tem como passar, ele descola e ele vem aqui, Gisele, a gravura ela está estática, mas ele vem descolando todo aqui e o sangue começa a escorrer em grande quantidade por aqui. Aí a preocupação é bem maior, né, doutor? É bem maior. Diferente do outro, o outro é mais sutil, tem a perda sanguínea, mas o bebê, dependendo da posição, se você puder aguardar, você monitora e esse bebê pode até amadurecer para poder recebê-lo de uma forma mais adequada. É uma fase delicada e tem que ficar de olho, né, doutor? Vamos dar uma paradinha agora, doutor? Vamos esperar as nossas perguntas para o próximo bloco, mas manda aí, coloca de novo o nosso celular do WhatsApp na tela para você mandar a sua pergunta. O doutor Belarmino está aqui e vai te responder qualquer pergunta que você tenha. Olha aí, ó, 88719831. Manda sua perguntinha, a gente vai para o intervalo e volta já.